Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não lembra de mim ou não me conhece, eu sou a Thalia Gabi e hoje eu vim aqui falar com vocês sobre o vestibular da URGS. Esse vídeo, eu quero dizer que eu tô gravando ele a pedido da Dani Ferreira, que é uma das inscritas aqui do meu canal. E ela pediu muito por esse vídeo, então eu decidi gravar porque eu sei que assim como ela, tem bastante gente que vai fazer o vestibular da URGS e que tem curiosidade de saber como é que é a prova. Bem, eu ingressei no curso de odontologia da URGS esse ano e eu passei pelo vestibular. O resultado do vestibular, ele acontece antes do SISU. Então, se tu passa pelo vestibular, tu não precisa utilizar tua nota do Enem para concorrer uma bolsa pelo SISU. Acho que é importante falar aqui que o vestibular, ele é bem diferente do Enem em algumas coisas, e em outras talvez seja um pouco parecido. Se você fez Enem antes do vestibular, quando você chegar a fazer a prova do vestibular, com certeza você vai se sentir muito mais à vontade e vai achar o vestibular muito mais legal do que se você não tiver feito nenhuma prova antes. Acho que o Enem serve não só para aumentar a sua nota no vestibular, mas também para mostrar o quanto o vestibular é legal e divertido de fazer. Aquela correria que acontece no Enem não acontece no vestibular da URGS. Você tem tempo de sobra para resolver as questões, conferir, resolvê-las quantas vezes você tiver que resolver. Então, o tempo no vestibular da URGS não serve como um fator eliminatório. Uma coisa muito importante é você saber como funciona a organização das matérias nos 4 dias de prova. Isso mesmo. Diferente do Enem, que dá 2 dias para que você resolva a prova, o vestibular da URGS te dá 4 dias e tempo de sobra para que você consiga fazer com paz e tranquilidade todas as questões. No primeiro dia de vestibular, você vai resolver provas de física, literatura e língua estrangeira. Esse dia é super de boa, assim, eu acho que é um dos dias mais fáceis. No caso, literatura e língua estrangeira não é tão puxado. Física já é uma prova um pouco mais difícil, mas dá pra você se dedicar bastante pra ela, porque você vai ter bastante tempo compensando aí as 2 outras provas que são bem fáceis, bem tranquilas. Então, o primeiro dia de prova é sussa. O segundo dia de prova é só português e redação. A redação da URGS, ela precisa de mais tempo do que a redação do Enem. E você tem mais tempo. A prova de português da URGS tem 25 questões, são 3 textos. Todas as questões são baseadas nesses textos. Os textos são longos, sim, mas são só 3. As questões são, tipo, qual é o tema central do texto? E aí tem as alternativas. São questões super objetivas, questões curtas e claras. Não são como as do Enem, que tem aquela blá 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 lá, aquela coisa chata, antes de você conseguir entender o que realmente está perguntando. Na URGS não. Tem o texto, você lê o texto e as questões são completamente objetivas. Uma dica importante para resolver a prova de linguagens, que é essa prova de português, é você, antes de ler os textos, ler as questões. Muitas questões você vai resolver sem ter que ler o texto. Ou você precisa ler só uma linha. E na URGS todos os textos têm as linhas numeradas, para que no caso, essa questão é referente à linha 1. Aí se é uma questão gramatical, assim, se vai crase ou não vai crase, por exemplo, você não precisa ler todo o texto, você não vai precisar entender o que está dizendo, você vai precisar ler só aquela frase, aquele determinado parágrafo, talvez, para você saber se vai crase ou não naqueles lugares, certo? Então, começa lendo as questões, depois passa para os textos para fazer as questões de interpretação, que sempre tem questão de interpretação que vai exigir que você leia o texto inteiramente. Terceiro dia de prova, tem biologia, geografia e química. Esse terceiro dia, posso dizer que é o dia mais complicadinho, assim. A prova de biologia não é fácil, ela não é aquela prova que vai te eliminar, com certeza, mas também não é uma prova super de boas, que dá pra fazer em pouco tempo, não. Você precisa de concentração e de saber muito conteúdo. E às vezes, mesmo sabendo muito conteúdo, a URGS toca nos pontos lá, digamos que complexos. Então, a prova de biologia é uma prova bem discutida, mas é uma prova justa. Se você estudou, você vai conseguir uma pontuação razoável para conseguir a tua vaga. A prova de geografia é uma prova super ideológica. Desculpe falar isso, se você pode ficar bolada aí comigo, mas
a prova de geografia da URGS cobra muita ideologia. Você vai perceber que as questões são muito mais em âmbito social, assim, aborda temas mais sociais do que propriamente matéria de geografia. No caso, relevo, sei lá, cartografia, essas coisas assim até caem, mas o que mais cai, assim, e o que mais pega o pessoal, que a gente acaba errando, é aquelas questões que cobram alguma coisa ligada à ideologia mesmo. Depois, a prova de química. A prova de química eu posso te dizer que se tu estudou, tu vai bem. Não é uma prova difícil, é uma prova razoável. Dá pra ir super legal na prova, dá pra você fazer a pontuação necessária com um pouquinho de esforço, é claro. Você precisa ter ali a base de química de ensino médio, no mínimo, para que tu consiga uma pontuação razoável. No quarto dia e último, matemática e história para finalizar com chave de ouro, né? Duas matérias completamente diferentes para que tu te divirta, enjoa de uma prova, passa para outra. A prova de matemática da URGS, ela não é uma prova difícil. Esse ano houve uma exceção, uma coisa muito bizarra. Sempre há muita gente que gabarita a prova de matemática e esse ano foi muito diferente. A média foi bem baixa, então muita gente foi mal na prova. Mas não é uma prova considerada difícil. A prova de história é uma prova bem complicada, que assim como a de geografia, envolve muita ideologia. Além do conteúdo propriamente dito, que claro você tem que saber inteiro a varrer. Então história, estude muita história, para que você garanta a pontuação mínima que você precisa de acordo com o seu curso. Como eu já te falei, no teu primeiro dia de prova, tu vai ter que resolver questões de literatura. Sobre o que são essas questões de literatura? São sobre as leituras obrigatórias da URGS e algumas são ligadas àquela literatura de ensino médio, sabe? Que tu estuda romantismo, barroco, essas coisas assim. Mas, se tu lê as leituras obrigatórias, tu já tem uma super bagagem para ir super bem na prova. Digamos que 20 questões da prova são basicamente pura leituras obrigatórias. Eu deixei aqui aberta a lista de leituras obrigatórias de 2017 para eu te dizer quais delas que permanecem e quais delas que vão ser eliminadas. Todo ano entram leituras novas e substituem aquelas que fazem 3 anos que estão rodando ali. Esse ciclo ele é sempre renovado, então se você vai fazer mais de uma vez o vestibular, você acaba reaproveitando alguns livros e tendo que comprar livros novos sempre. Isso é bom por um lado, inclusive vou aproveitar o ensejo para mostrar que a minha indicação aqui é uma ex-leitura obrigatória, que é o livro As Parceiras, da Lia Luft, que é um livro maravilhoso, gente. Eu li por conta da URGS, porque eu tava, começando a estudar quando ele entrou como leitura obrigatória. Foi meu primeiro vestibular, eu lembro bem, que eu li a primeira vez ele, assim, meio na correria. E no segundo ano ele ainda era leitura obrigatória. Eu li ele de novo e eu fiquei apaixonada pelo livro. Sou apaixonada por ele. Até vou mostrar uma coisa muito legal. Acontece umas palestras aqui no Plaza São Rafael, que eu acho que é em julho ou em junho, não me lembro bem. Mas elas acontecem falando sobre as leituras obrigatórias. São professores super experts em literatura. Alguns escritores, como por exemplo o Altair Martins, que tem um canal no YouTube que eu super indico também. Eu não sei se ele ainda posta vídeos, mas se ele continuar postando, pesquisa aí, Altair Martins, tu vai ver que ele tem resumos de leituras obrigatórias. E, gente, é maravilhoso, são as melhores resenhas, se é que dá pra dizer que é uma resenha, porque é uma coisa super completa, assim, que podem existir. Então, super indico aí pra ti. Altair Martins também como escritor, que ele tem algumas coisas bem legais pra ler. E esse livro aqui tá autografado pela Lia Luft, porque eu fui na palestra das leituras obrigatórias e encontrei ela lá. Muito legal. Super indico também que tu frequente as palestras, que tu compre teu ingresso e participe dessas coisas, que é a parte mais legal, assim, e apaixonante, eu acho, de quando tu é vestibulando.
aproveitar tudo e qualquer coisa de interessante que tem pra tu curtir, porque é um período que a gente fica muito fechado, muito, digamos assim, concentrado, né? Então tudo que tem que tu possa te distrair aprendendo é muito bom, muito maravilhoso. Então, as palestras de leitura obrigatória acontecem lá pelo meio do ano. Dá uma pesquisada de vez em quando para tu ficar ligado. Qualquer coisa, eu faço um vídeo falando sobre isso depois. E quando chegar as datas, eu dou uma avisada em vocês, certo? Voltando ao foco. Leituras obrigatórias de 2017. Érico Veríssimo, O Continente, vai permanecer, então tu pode comprar esse livro se tu ainda não tem. Lê ele. Se tu já leu, relê, que é bem importante. A segunda lida do livro é sempre muito melhor do que a primeira. Chico Buarque e Paulo Pontes, Gota d'Água, também permanece. É uma peça muito legal esse livro também. Gostei bastante. Caio Fernando Abreu, Morangos Mofados. Não preciso nem falar, Caio Fernando Abreu é excelente. Clarice Lispector, gente, eu sinceramente apaixonei pelos livros de 2017. Acho que a melhor parte da URGS são as leituras obrigatórias. A Hora da Estrela é da Clarice Lispector. É um livro muito legal também. Fernando Pessoa, que é uma coisa que não me agrada muito, mas Fernando Pessoa é legal até. Poemas, né? Um livro de poemas aí. Que é um livro, assim, que sinceramente te digo que não vai te adiantar muito tu ler análise de poema, porque cai bastante interpretação, então tu consegue ler o poema e interpretar na hora da prova, mas é importante que tu se atente sobre a biografia do autor. Qualquer autor de livro de poemas, sempre cai alguma questão assim sobre a vida do autor, que é uma coisa assim que às vezes a gente não espera, a gente dá mais enfoque para as poesias, eles vão lá e te cobram um negocinho para complicar a tua vida. Então, foco na biografia aí do Fernando Pessoa. A Luísa Azevedo Cortiço vai permanecer também mais um ano, acho que é o último. E Machado de Assis Dom Casmurro. Padre Antônio Vieira, acho que é o último ano dele também. E agora começam as leituras obrigatórias que estão se despedindo. Caso tu abra aí a lista de leituras obrigatórias, esse ano tá saindo o disco da Tropicália, que eu adorei também. Eu sou uma pessoa assim que eu consigo gostar das coisas estranhas. Então adorei Tropicália. Lídia Jorge, A Noite das Mulheres Cantoras, é um livro que é escrito em português de Portugal, isso é meio estranho, mas depois que tu te acostuma, assim, é bem legal, parece novela, você sempre quer saber o que vai acontecer no próximo capítulo, aquela tretalhada toda, mas é da hora. Foi um livro bem legal, Tabajara Ruas, Amor de Pedro por João, que é sobre a ditadura militar, Sérgio Faraco, que é um livro de contos, provavelmente vai entrar um livro super legal de contos também esse ano. Esses livros, a partir da Tropicália, são os que estão se despedindo esse ano, então tu não precisa se preocupar com eles. Caso tu queira ler eles por esporte, aconselho, são livros ótimos, assim como esse daqui da Lia Luft, que eu acabei de te indicar. De leituras obrigatórias, então, o que eu posso te garantir que continua são as primeiras que eu falei pra ti, e logo logo vão sair as novas leituras, e aí sim tu vai saber, vai lá fazer teu rush na Saraiva, que eu acho que é a parte mais prazerosa do vestibular da URGS. Acho que em relação às provas também é importante dizer que a URGS respeita ali uma estrutura de prova desde muito tempo atrás, e que se tu for analisar, e eu aconselho que tu faça isso, no caso teu objetivo é vestibular da URGS, assim como era o meu, então entra no site Passe na URGS, se eu não me engano, deixa eu colar aqui, passenaurgs.com.br/provas. Entra nesse site que é do universitário, lá tem todas as provas e todos os gabaritos dos anos anteriores. Ali, tu compara as provas e tu vai ver que elas seguem uma estrutura de conteúdos. A primeira questão é sempre do conteúdo, do mesmo conteúdo, no caso, segue uma linha, segue uma cronologia, digamos assim. As provas da URGS são bem cronológicas. A prova de história começa lá com a Idade Antiga e aí vai vindo de Idade Média, tempos modernos, Idade Contemporânea e assim sucessivamente. E todas as provas, não só de história, são assim. Elas respeitam a evolução do conteúdo. A prova de física, por exemplo, começa com o MRU, que é um dos primeiros conteúdos que a gente aprende, um gráfico geralmente, ou alguma coisa parecida. Então, todas as provas elas têm uma estrutura muito parecida. Se você resolver varrer as provas antigas da URGS, você vai ter uma ótima experiência para que você chegue lá em 2018 e vá super bem na prova.
Uma coisa curiosa, para quem não sabe, as provas da URGS acontecem, infelizmente, apenas uma vez por ano e em janeiro. Eu não sei ainda qual é a data, talvez já tenha saído, mas eu não pesquisei, qual é a data do vestibular de 2018. Mas esse ano aconteceu uma semana depois do ano novo. Então, se o teu objetivo é vestibular da URGS, o teu Natal e Ano Novo não vai ser muito tranquilo. Inscrições. Bem, as inscrições elas acontecem sempre no segundo semestre do ano anterior. No caso, no segundo semestre desse ano, ocorrerão as inscrições para a URGS de janeiro de 2018. Este ano, a inscrição custou R$120. O que eu acho disso? Eu acho caro. Acho que é uma taxa de inscrição um tanto cara, sim. Mas, gente, vale a pena. Se você acha que é um valor pesado, assim, pra você chegar e desembolsar de susto, aproveita que eu tô te avisando agora e já vai, né, separa ali um cofrinho, uma lata de Nescau e vai colocando moeda ali dentro, vai colocando trocado ali dentro pra tua inscrição. Porque é um valor, sim, que eu acho alto, mas vale a pena porque o vestibular te oferece uma boa oportunidade, te oferece um bom ambiente, uma boa estrutura para que tu consiga ser aprovado, consiga entrar na Universidade Federal, que é uma coisa maravilhosa, tenho certeza disso. Vale a pena, sim, tu investir esse dinheiro no teu futuro, porque se tu pensar em valores, eu gostaria de questionar aqui valores mensais de faculdades particulares. Agora, se tu não tem condições de pagar uma faculdade particular, faz o que eu te disse. Pega um cofrinho, vai juntando tuas moedinhas pra pagar tua inscrição no vestibular, que é o que tu vai ter que desembolsar aí. Além de um cursinho, claro, se tu quiser fazer. Se tu não quiser fazer cursinho, como eu te falei, dá pra estudar super de boa em casa pro vestibular, você sabendo que estudar é a conta. Tô te dando as notas, tô te falando o que cai, tô te dizendo ali, aquele cronograma que eu coloquei de matérias pra estudar, de conteúdos e tal, é super, super apropriado pro vestibular da URGS. Se tu estudar para aqueles cronogramas, tu com certeza vai super bem na prova. Foi isso que eu estudei, gente. Eu fui bem, eu tive um ótimo desempenho na prova. Claro, pro meu curso, né? Eu passei com folga, super folga, assim, não passei segurando as calças. E é o que eu desejo pra ti, assim, que tu passe de boas e tranquilo. Então pega e estuda todos aqueles conteúdos, pega as provas anteriores no Passei na URGS, que eu vou deixar aqui na descrição. Resolve as provas anteriores para tu ter uma base de como é o vestibular, de como ele é estruturado. Faz análises por ti mesmo, sabe? Pega, anota a primeira questão da prova de 2015, é MRU, a primeira questão da prova de 2014 era do quê? Vai lá e vê se é de MRU. Vê se todos os anos respeitam essa cronologia. Confere se o que eu tô te falando é verdade, tu vai ver que é. E quando chegar no dia da prova, antes de abrir a prova, tu vai pensar, nossa, na primeira questão tem um gráfico. E acredita em mim, não tem nada melhor do que tu abrir a prova e tu ver que tem um gráfico mesmo. Os locais de prova também são divididos de acordo com o CEP. Então, você provavelmente não vai ficar muito distante da sua casa. Eu fiquei bem perto daqui. Não fiquei num lugar muito difícil de ser acessado. Tipo, quando eu fui fazer ENEM, eu coloquei pra Porto Alegre, né, que é a minha cidade. Eu fiquei bem longe, assim, no colégio lá, né, no Cafundó. E eu fiquei muito nervosa, porque isso tudo piora, né, a tua situação. Tu tá ali nervoso, tu estudou pra prova, tu quer ir bem. E aí tu tem que enfrentar trânsito, tu não sabe se tu vai chegar no horário, mesmo que tu saia 2 horas antes de casa. Vai que dá um perrengue, né. E na URGS não, na URGS são locais perto, já pra evitar toda essa confusão. Assim como no ENEM, tu tem que levar a tua identidade pra fazer a prova. Os fiscais são muito mais de boa, eles não vão ficar olhando foto, essas coisas como eles fazem no ENEM. Não pode comer na sala, né? Porque aquele barulho, né, da pessoa comendo te irrita e às vezes atrapalha mesmo. Tu pode comer sim, tu tem que chamar o fiscal e sair da sala, tu come fora da sala, o fiscal fica perto. Depois tu volta e faz a tua prova. Pode levar água, alguma coisa para beber em garrafinha sem rótulo transparente, assim como no ENEM.
A caneta pode ser azul ou preta, não precisa ser necessariamente preta, também ali com um corpo transparente. As regras são bem parecidas e é essa parte, a única parte semelhante com a do Enem. Em relação aos fiscais, os fiscais da URGS são muito queridos, porque eles são universitários da URGS, são alunos da URGS que servem de fiscais. O pessoal é super legal, porque eles já passaram por isso e foi recente, então eles super entendem o que tu tá sentindo, eles não ficam pressionando, nem sendo chatos que nem os fiscais do Enem que estão cagando, né, porque tu tá ali nervoso e tal. Parece que eles não estão nem aí pra ti, querem mais é te pressionar e que tu vai embora pra eles poderem ganhar o dinheiro deles e que acabe logo aquilo que eles têm que fazer. Uma dica pra quem vai fazer vestibular. Os meus professores, que eu fiz aula no cursinho, eu fiz presencial, mas eles são professores que dão aula online. E algumas coisas são gratuitas, todo mundo pode participar, como por exemplo o aulão pré-prova, que todo ano acontece, organizada, né, pelo meu professor de matemática, que é o dono do Espartato. Então, tu olha no cantinho do meu canal, tu entra no meu canal e olha no cantinho onde está escrito assim, super indico. Te inscreve no canal do Espartato e fica esperando, porque quando chegar perto da prova, vão ter resoluções de questões de matemática, vão ter preparações especiais para o vestibular da URGS e também tem os pré-provas, que é uma revisão básica geralmente de todos os conteúdos, então é uma interação entre professores de todas as matérias e é de acordo com os dias. Por exemplo, um dia antes da primeira prova tem literatura, língua estrangeira e física, então tem professores falando sobre todas essas matérias. É bem legal os pré-provas, foi assim que eu conheci os meus professores, foi através dessas pré-provas. E vale super a pena, gente. Tu dá uma revisada ali, fica tranquilo, confiante pra prova do próximo dia. Uma outra dica, que é principalmente de história, é tu te inscrever no canal do professor Magnus de História, que também tá ali no Super Indico. Procura ali Magnus História. Te inscreve no canal. Ele tá fazendo simulados por matérias. Ele libera o simulado, tu resolve e eu acho que no outro dia ele libera o gabarito. E assim, é por tópicos. E tá bem de acordo com o cronograma de história que eu deixei aqui pra vocês. Então tu estuda lá Egípcios e Mesopotâmicos, ele libera simulado de Egípcios e Mesopotâmicos, geralmente baseado em questões da URGS. Tu resolve as questões e no outro dia tu tem o gabarito. Então fica essa dica aí pra ti, te inscreve no canal deles, fica atento, olha os sites que devem estar ali pelo canal deles também, os links. Tudo isso vai te servir como arma aí, né, pra que tu te defenda nessa guerra, que é o vestibular da URGS. Pra finalizar, eu quero desejar um super sucesso pra vocês que vão fazer o vestibular. Vou dizer pra vocês que com certeza, sem dúvida nenhuma, essa é a melhor prova que vocês vão fazer em toda a vida de vocês. Eu sinceramente gosto muito do vestibular da URGS. Acho uma prova super justa, acho uma prova que super valoriza, né, os vestibulandos, assim, não é desleixado, os fiscais te respeitam, tudo isso colabora para que o vestibular da URGS seja tão encantador. Tem tanta coisa divertida que tu vai poder aproveitar. Tem o Teatro Vestiba também, que eu super indico, que são peças baseadas nas leituras obrigatórias. Tudo isso é bom que tu frequente, que vai te servir não só como diversão, mas também como aprendizado. Alguma coisa tu vai aproveitar no dia da tua prova. Certo? Um grande beijo. Por hoje era isso mesmo que eu tinha pra dizer pra vocês. E espero que vocês gostem do vídeo. Tchau, tchau. Até o próximo.